E bora fazer um pão na companhia de vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, então. Um pão de açafrão. Gente, já vão deixando aí, interagindo nos comentários. Quem é que já ouviu falar em pão de açafrão? Ou se já fez, ou se já comeu? Sim, delícia! Ó, da hora. Começamos sempre do mesmo jeito, fazendo a esponja. É do jeito que eu gosto de fazer o meu pão. Coloco numa bacia um pouco de farinha, não tem medida certa aqui, só não botem de mais e nem de menos. Seria a quantidade de uma xícara, uma caneca. Assim, ó, mais ou menos desse tamanho, um copo americano. Medidas normais, mas a olho também vai, porque é bem tranquilo. E aí, assim, ó, eu vou fazer 3 pão. Então, eu boto 3 colheres de fermento rasa. A colher tem que ser rasa. Seria 1 colher de fermento para cada pão, tá? Ó. 1 colher de fermento para cada pão. Mistura bem. Eu já deixei aqui do ladinho água morna. Sempre água morna para menos, nunca para mais, porque senão pode queimar o seu fermento, né? Então, dá uma misturada aqui na farinha, justamente para não ter aquele choque térmico de água quente, se você pecou no calor da água, né? Mas sempre para menos. Aí, vai botando, não precisa ser demais, bota a água aqui dentro. Se você viu que falta, a esponja não pode ser pesada, não é uma massa pesada, então... Bota mais aguinha. Aqui também não tem medida. Vocês viram que eu peguei a mesma caneca de água. Então, é a proporção basicamente a mesma. Uma de farinha e uma de água. Mas isso pode ser a olho. Uma vez que você começou a fazer pão, você já faz tudo a olho. Ó, então a massa vai meio que empelotar um pouquinho e você vai bater um pouquinho para ativar ativar o bendito glúten, né? Mas no caso aqui é para deixar ela bem lisinha. E o fermento também já vai ativar ele, vai acordar o fermento desse jeito, ó. Assim, bate um pouquinho mais, deixa uma massa bem lisinha, ó que maravilha. Perfeito, agora nós vamos tirar essa colher e vamos colocar essa esponja no lugar quieto, paradinho, não no vento, né? Se tem sol na sua casa, bota ali pertinho da janela, no sol, tampa ela, é lógico. Se tá frio, coloca dentro de um forninho, mas desligado. Num cantinho mais ou menos quente para ela crescer. E já voltei aqui com tudo já encaminhado para vocês verem. Ó, a esponja já dobrou de volume, tá aqui. E aqui eu tenho, então, 3 colheres de açúcar. Aqui eu tenho 1 colher de sal. 1 colher, ó, sopa. 1 colher de vinagre de maçã. E aqui 2 colheres de banha. Isso aqui é opcional. Quem não come banha de porco, pode botar nata, o creme de leite, ou óleo, alguma gordura tem que ter, gente. Não pode fazer pão sem gordura, porque senão ele fica seco, né? Nenhuma receita. Não é legal. E aqui eu tô com meia xícara de água morna e o açafrão. E aí aqui, para saber da farinha, eu já deixei um pacotinho aqui de farinha que eu tinha de 1 quilo. Então, eu despejei aqui um pacotinho de 1 quilo. E 1 xícara dessas aqui. Isso é só para saber, mas eu faço meio a olho, tá, gente? Não tem muito segredo. É mais ou menos 1,5 kg de farinha que vai. Talvez um pouquinho mais. Isso é opcional, né? Para essa receita para 3 pão. Aqui eu tô com o meu açafrão já moído. Foi feito aqui, a gente mora no sítio, eu planto açafrão, desidrato, transformo ele no pó. E tá aí no site também disponível para quem quiser comprar, tá no site. Então, assim, ó, 1 colher de açafrão para cada pão. Então, eu vou fazer 3 pão, eu vou botar 3 colheres de açafrão para diluir nessa água morninha, que tá aqui, ó. Ó, eu vou diluir. Ah, pode fazer na água fria? Pode, mas ele dilui melhor na água morninha. E a água morninha também para fazer um pão mais rápido, para ele crescer melhor. Então, é melhor usar água morna. E aí, ó, só dilui um pouco, não precisa estar ali muito tempo. E aí, ele vai sobrar, ó, no fundo. Você puxa, tira tudo. Isso aqui é vida. É anti-inflamatório, gente. E esse restinho ainda, depois eu vou acrescentar mais água, que eu tenho de reserva aqui, ó. Ele vai pingar e ele vai manchar as suas toalhas. Olha ali, ó, já, ó, manchou. Mas isso sai com água. Eu já deixei de reserva aqui mais um pouquinho de água morna, que se eu precisar, eu vou passar nessa xícara e vou usar. Então, agora, eu vou colocar o meu fermento, que já está aqui ativado. Muito fácil de fazer esse pão. Se você quiser acrescentar também nessa massa aipim, cozinha o aipim, a massa e bota.
quiser botar batata doce, você faz com batata doce, mas sempre uma fécula, né? Um tipo só. Não é legal fazer uma mistura muito grande, né? Então, assim, mas é bem legal também fazer o pão só com açafrão. Então, a gente mistura um pouquinho, porque nesse fermento já foi água. Então, a gente mistura um pouquinho para ver se vai precisar de mais água. Não precisa botar o ovo na massa do pão, gente. Não tem necessidade. Precisa botar mais água sim. Então, agora, ó, já vou botar mais água dentro dessa xícara que tinha açafrão. E vamos ver como é que vai ser. Se eu tenho que botar um pouquinho mais de água ou não. Olha, a gente vai mexendo. Antes de colocar a mão, a gente vai fazendo assim, agregando a água pra ver se precisa mais. Vou botar mais. Talvez eu tenha que pegar lá na outra cozinha um pouco mais de água, porque vai faltar. Já busquei mais água. Vou botar um pouquinho mais de água aqui, onde tem bastante farinha ainda. Olha aí. Então, a água também é a olho, né, gente? Vamos deixar um pouco de água morna de reserva pra tá colocando. Eu acho que assim já tá bom. Ó, virou um farofão e no meio dele tá mais úmido, né? Então, agora, com a mão higienizada... Ah, mas tu tá de esmalte. Gente, o pão é meu, é pra mim. Então, eu faço como eu quiser. Se eu quiser comer esmalte, eu como. Mas é assim mesmo. Se você vai fazer pra vender, você precisa cuidar, então, fazer tudo de um jeito mais certinho. Mas pra mim, em casa, eu não tô muito preocupada se tem esmalte no dedo ou não. O pão é meu, né? E aí, gente, agora é assim, ó. Levando a mão ao redor da bacia... Puxando pra dentro e força, ó. Passa por fora, traz a farinha pra dentro e força. Assim que a gente sova um pão, quando a gente não tem máquina, não tem cilindro. E é fácil de fazer pão. Ah, mas eu cheguei em casa, moro em apartamento, coisa assim, quero fazer um pão. Gente, isso é rápido pra fazer pão e barato. Então, eu vou sovar essa massa agora. Se eu precisar botar um pouquinho mais de farinha... A farinha tá aqui. E eu primeiro vou sovar o máximo que eu puder. Daí, se ele começar a grudar muito na mão e na bacia, eu vou pegar um pouquinho de farinha aqui e vou tá colocando aqui pra dar ponto nessa massa. Na bacia, eu sovei a massa até que ela ficou nesse ponto aqui. Daí, eu corto em 3, como eu quero 3 pão, eu corto em 3. E eu boto a massa aqui na mesa até chegar nesse ponto aqui. Uma massa bem macia, não gruda nas mãos, olha. E aí, eu vou botando aqui na bacia, são as 3 massas. Ó, eu vou pegando um pouquinho só de farinha, boto aqui na mesa e vou sovando com as 2 mãos, ó. Trazendo essa farinha pra dentro, ó, assim. Trazendo a massa pra dentro e sovando com as 2 mãos. Assim, eu boto bastante força na massa e vou sovando ela até que ela fique uma massa lisinha como essa que eu mostrei. E aí, é só deixar dobrar de volume. Coloca uma toalha por cima, fecha bem, bota... num lugar onde não pega vento, que seja bem quentinho, e espera dobrar de volume. E o nosso pão já dobrou de volume, mas, gente, quando a gente faz a esponja, que ela já ativou o fermento e tudo mais, você não precisa esperar tanto tempo também, se não quiser, porque o fermento já tá ativo, né? Só se você vai misturar o fermento direto na massa, que também é uma opção, também pode. Eu prefiro assim porque é mais fácil. Daí você tira a massa daqui. Mas, Ivone, por que tá cheio de pontinhos aí na tua massa? Isso é sujeira? Não, gente. Eu faço o meu açafrão em casa, passo ele pelo liquidificador, né? E depois eu peneiro ele. Mas, como pra mim tá tudo certinho, eu não peneiro várias vezes por peneiras mais fininhas, sabe? Eu gosto de deixar esses pedacinhos aqui. Mas se você vai fazer açafrão em casa e quer ele bem farinhento, é só passar numa peneira mais fininha. Mas isso aqui não me incomoda em nada. Eu faço minha comida, eu boto no molho, no arroz, enfim, tudo que é lugar. Ah, eu já tô trabalhando a massa e não tô falando com vocês. Vocês viram o que eu fiz aqui? Peguei a massa daqui, tirei, ó, virei ela. Ela tá assim na bacia. A parte de cima sempre fica mais sequinha, então eu não preciso pegar a farinha pra tá agregando aqui na mesa. Eu viro ela. Ó, dá pra ver bem aqui a marquinha onde ela tá mais úmida, porque tava em contato com a farinha, com a bacia, e aqui ela tá mais sequinha. Então, pronto. Virei ela, daí eu vou fazendo isso aqui, ó. Com a parte que tava exposta ali na bacia, eu vou puxando ela, eu vou enrolando ela e puxando pra fora, ó. Ó, como não precisa ter farinha nessa hora. Fez um rolinho comprido, agora, ó,
assim, com as pontas dos dedos, assim, ó. Vai empurrando, puxa e empurra, puxa e empurra. E ela vai abrindo, ó, vai formando um rolinho, olha aqui, ó. Ela vai formando o formato do cilindro, olha. E nem precisa de rolo de massa para estar espichando essa massa. Coisa nenhuma, ó. Dá uma roladinha, enroladinha e deixa a emenda embaixo. Ó, finalizei aqui, a emenda tá aqui. Deixa ela embaixo para ficar mais bonita, vira e larga na forma. Facinho, facinho. Vou fazer isso com elas. E aqui na forma, sim, eu vou deixar dobrar de volume no tamanho que eu quero o meu pão. Aí, uma vez que ele tá no tamanho certo, eu ligo o forninho, aqueço ele em temperatura máxima. Só que fiquem de olho. A máxima, no caso que eu falo, quando coloca lá dentro o pão, ele vai queimar em cima, óbvio, né? Então, você deixa só um pouquinho, no máximo, e depois você baixa a temperatura da parte de cima do forninho, tá? Pra não queimar ele em cima e ficar cru embaixo pelo meio. Simples. Assar um pão é simples, é só monitorar. Vou fazer isso e volto com ele pronto pra vocês verem que pão. E já tá pronto os nossos pães de açafrão. Gente, aquilo que parece que não dá pra fazer, que é impossível, capaz, olha só. Ah, deixa eu mostrar a textura, ó. Ó, olha isso. Olha isso, ó. Embaixo. Escurinho? Sim, porque o meu forninho é aquele pré-histórico. Ele queima atrás um pouquinho, né? Ele aquece um pouco mais atrás e tranquilo mais da metade pra frente até mais ou menos, né? Mas se o forninho for normal, ele vai assar por inteiro, tudo aparelhinho, sabe? Mas eu controlo, né? Porque eu tenho que estar virando meu pão para eles assar direitinho. Então é bom que eu mostre, ó, meu forninho, resultado. E ó, perfeito. Então eu vou cortar. Vocês querem ver como é que fica por dentro? Bora junto. Tá morninho ainda. O certo era esperar esfriar, mas vamos lá. Tá morninho ainda meu pão, mas vou cortar assim mesmo. Isso. Gente, vocês têm base de uma coisa dessas? Vocês estão vendo isso? Dá para acreditar numa coisa dessas? Ó. Olha, olha isso. Que pão. Perfeito, perfeito. Saudável. Dá para botar mais açafrão? Dá para botar mais açafrão. Ele não fica com gosto e nem com cheiro característico, nada. Pode sim botar mais. E mais uma diquinha de ouro que eu vou dar para vocês aí, ó, um bônus. Sabe aquele pão de cenoura que a gente está habituado a fazer já a vida toda? A gente faz pão de cenoura, né? Não sei vocês aí, mas eu sempre faço. O pão de cenoura, quando a gente vai fazer, a gente sempre espera que ele fique amarelo, né? Mas ele não fica, porque a cenoura não traz aquela tonalidade toda, né? Ela apenas agrega na massa, né? Então, você quer fazer um pão de cenoura com cor, coloca açafrão junto. Olha aí, ó. Uma duplinha valiosa. Uma duplinha de dois que super funciona, né? Gente, é isso aí então que eu queria trazer para vocês hoje. Para vocês verem que dá para fazer um pão maravilhoso com açafrão. Vocês podem fazer bolo também com açafrão. Mas eu vou parar por aqui. Deixa que eu vou estar trazendo mais receitas, se Deus quiser. Se eu conseguir, se eu tiver tempo, né? Então, me deixa nos comentários se vocês sabiam, se vocês já fazem, ou se vocês querem fazer de agora em diante. Se vocês fizerem, venha ali nos comentários e me diga: Ivone, eu fiz e deu certo. Que bom, né? Então, e se vocês vão continuar fazendo também, porque é super saudável. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.